Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E continua no versículo 11: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela porção lida da Tua palavra, santa, separada. Ó Deus, que os frutos aos quais ela foi escrita, ó Deus, venham sobre as nossas vidas nessa manhã. Clamamos a presença plena do Teu Espírito Santo nesse lugar, enchendo os meus lábios com a Tua palavra, fazendo, ó Deus, com que saiamos daqui hoje cheios da Tua presença, tomando decisão santa e sábia de buscar a Ti, somente a Ti em nossas vidas. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Queridos, quando falamos sobre esse texto, vem sobre nós dois motivos e duas palavras que nos fazem pensar sobre o ser humano e o seu relacionamento com Deus e com a sua própria vida. Primeiro, vontade. Segundo, inclinação. Entender um pouco sobre isso, nós hoje, nessa manhã, eu gostaria de exercitar esse estudo. Aqueles que estão com células, já reunindo em células, dentro de alguns dias vão receber material para isso. Eu sei que algumas células estão de férias, na verdade todas, mas esse material eu gostaria que vocês obtivessem para poder estudar. E se você nessa manhã quiser escrever, você também pode fazê-lo, porque são muitos textos bíblicos que vamos ler, e alguns deles você pode só anotar e facilitar um pouco o teu entendimento. Entender um pouco do que é o homem é muito importante. Eu gostaria de falar um pouco sobre o homem. O homem é a coroa da criação de Deus. Diz assim em Gênesis 5:1, este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a sua semelhança de Deus o fez. Criou o homem, então Deus criou o homem com as suas próprias mãos. Depois de haver feito tudo, criou o homem. Em seguida, Deus dá equilíbrio a toda a sua criação. E Ele diz que toda a criação tinha equilíbrio. E chega o homem, e logo em seguida vem a mulher e continua em equilíbrio. Mas o homem tinha algo de diferente. Sobre o homem havia uma responsabilidade que aos animais não foi dada. Sobre o homem havia a determinação de que os homens dominassem sobre toda a criação. Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O homem foi feito para ter domínio, por se parecer com Deus, por ser feito imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito para viver em liberdade. Deus não fez o homem para colocá-lo em prisão, em cativo. Deus não gosta de cativeiro sobre o homem. Haja visto o que aconteceu com Babilônia, haja visto os fardos que os homens carregam, e Deus fala e recomenda que cada um de nós deve lançar sobre o Senhor Jesus os nossos fardos, porque não é bom que o homem carregue fardos, mas o homem, por suas decisões, muitas das vezes, o faz vivenciar isso. Nós temos o direito de escolher. Capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então traz sobre nós a reflexão nessa manhã, de que o homem foi feito para ter liberdade, de tomar decisão do que quiser comer, daquilo que come, mas a responsabilidade e a
obediência também fazem parte do crescimento e amadurecimento de cada um de nós. Quando nós vemos esse texto bíblico, nós vemos que Deus separou ao homem a liberdade, mas determinou também: não faça isso, porque existem consequências. Atitudes humanas são seguidas de consequências, boas ou más. Quando nós pensamos em liberdade, não podemos deixar de lembrar também de responsabilidade. E é isso que esse texto nos fala. Em 1 Coríntios 6,12 diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Quando eu olho esse momento em que Paulo diz isso a nós, a cada um de nós temos a plena certeza da liberdade que temos em Deus. Mas ele nos faz pensar em algo: domínio. Deus, quando nos criou, no texto que lemos, fala que o homem deveria dominar sobre toda a criação e não ser dominado. E Paulo, quando fala esse assunto para cada um de nós, ele revela que nós não devemos ser dominados. Paulo nos ensina a ter um filtro em nossas vidas e nos instrui a lembrar desse filtro e usá-lo. O que tem dominado a sua vida? Quais são as emoções, sensações que te levam cativos a não fazer aquilo que Deus quer? As escolhas do homem podem ser boas ou más. Quando nós vemos Davi conversando com Saul, em 1 Samuel 24, de 11 a 21, ele fala sobre aquele momento em que Davi, entrando nas dependências de onde estava Saul, pegou a veste dele, cortou e sentou e falou: olha aqui, Saul, meu pai. E olha o reconhecimento de Davi com Saul: meu pai, aqui está a prova de que eu não sou contra ti. Pelo contrário, tive a oportunidade de te matar agora, mas não o fiz. Estou aqui apenas provando que lhe amo, que as minhas atitudes, ao contrário do que você pensa, ao contrário do que você diz, não sou mais para contigo. E Davi convence Saul de tudo isso. E Saul pede para Davi: portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Saul sabia que Davi tinha um coração reto. Saul olhava para Davi e a inveja e tantos outros sentimentos que fazem parte do dia a dia de nós humanos. E o que eu gosto de ressaltar é que Saul podia ter escolhido bem, mas optou pelo mal. E Davi podia ter escolhido o mal, podia ter tentado matar Saul naquele dia, mas optou pelo bem. Então começamos a analisar agora o que envolve, o que tem dentro de cada um de nós. E eu gostaria de falar um pouco sobre caráter. E uma das definições que eu gostei muito fala assim: caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência das atitudes. E entenda, é como eu reajo diante de alguma situação, se boa ou má, a minha postura, a minha condição, a forma como eu faço. E ela envolve qualidades e também defeitos. Um bom caráter tem princípios e moral. E para exemplificar um mau caráter, a primeira coisa que vem à nossa vista é desonestidade. Hoje, e eu não digo a igreja cristã somente, mas a sociedade,
Mas nós, enquanto cristãos, temos a responsabilidade de carregar Cristo aonde quer que andemos. Deve haver sobre nós a responsabilidade de nos lapidarmos a todos os dias, de não aceitarmos quem somos e buscarmos melhorar constantemente. É uma necessidade que o mundo clama, e nós temos as ferramentas para isso. Paulo, na sua carta aos Romanos, nos ensina a lidar com a carne. E ele fala em Romanos 7, 14 e 15, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois sou vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então Paulo, sendo Paulo quem é, e nós reconhecemos Paulo como um homem de uma postura invejável por cada um de nós, um referencial de homem. Ele olha para dentro de si e não vê virtudes, só vê traços ruins, porque ele se conhecia. Mas nós que olhamos para Paulo, não vemos Paulo dessa forma. Então nós vemos que Paulo tinha uma grande luta por ser bom, por tomar as decisões corretas, por não arranjar sobre si desculpas de ter sido mal, porque ele reconhecia o seu âmago, reconhecia o seu coração, sabia que a sua mente o levava cativa a tantos erros e pecados. Até hoje se discute qual é o pecado, qual é o espinho na carne que havia sobre Paulo. E podemos pensar em tantas coisas, mas o mais importante para nós é que Paulo é um referencial de fé, um homem sério, sensato, um homem de bom siso, um homem que tinha vontade de fazer a vontade de Deus, e o fazia, inclinado para o bem. Quando lemos Romanos 7,19, o texto que nós já estamos tão acostumados a lidar com ele, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Nós podemos ser dominados pelo pecado ou pela lei de Deus, mas podemos ser libertos em Cristo, e isso importa a cada um de nós, olhar para Cristo e ter nele a inclinação correta das nossas almas, e ter nele a vontade correta dos nossos desafios, para que possamos ter as posturas adequadas, as respostas de caráter adequadas, a ação e reação que devemos realmente viver. Romanos 7,25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Lembra o que disse agora há pouco? Quando aquilo que faço é diferente daquilo que penso. Paulo nos faz refletir sobre isso, mas ele não coloca sobre nós a desculpa de que pelo fato de sermos pecadores e caminharmos pelo mal, sermos escravos do pecado, que devemos continuar andando nesse sentido. Paulo nos leva a pensar e querer ser diferentes, a querer valorizar a salvação de Cristo sobre nós, a querer olhar para Ele e ter desejo de seguir a Paulo. Devemos viver segundo o Espírito. Em Romanos 8, os versículos 13 e 14 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí eu quero trazer ao pensamento de cada um de vocês: temos sido filhos de Deus? É um fardo? Não, não pode ser um fardo, mas até vencermos a carne, muitas das vezes pode se parecer com um fardo. Se somos filhos de Deus, devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, devemos ser nascidos de Deus, devemos ser pacificadores, devemos ser disciplinados por Deus, e disciplina significa estarmos errados e Deus nos corrigir. A geração de hoje, eu temo pelo fato de qualquer correção algo que os distancia da igreja.
Se eu disser algo que algum de vocês porventura tenham feito de errado, e eu puxar as vossas orelhas, não eu, Marcos, mas o Espírito Santo de Deus, você vai falar, não, aquele pastor diz coisas que não são cabíveis, eu fui lá para ser abençoado, não para ser disciplinado. E a palavra de Deus diz que Deus disciplina aqueles a quem ama. E cada vez que Deus me disciplina, eu louvo a Deus, porque Ele revela o seu amor por mim. É algo poderoso, é algo que me faz vibrar, porque se eu estou errado, Deus ainda tem tempo para cuidar de mim, é porque Ele me ama, Ele quer tratar as minhas feridas, Ele quer fazer com que a minha postura a cada dia seja mais parecida com a de Cristo. Cristo tem esperança em você e em mim. Amado irmão, é mais uma característica dos filhos de Deus. E uma das outras, e diante de tantas, mas é obedecer os mandamentos de Deus. Temos que escolher andar com Deus, como andou Enoque, como andou Noé, como andou Davi, Abraão, Moisés, que olhavam para Deus e queriam andar com Ele, continuamente com Ele. Segunda Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Quando nós olhamos vontade ou inclinação para o mal ou para o bem, é algo que você e eu temos que dominar a nós mesmos. Não se preocupe com a vida dos outros à sua volta, a não ser que seja para orar, mas preocupe-se consigo mesmo, domine a si mesmo, domine os seus atos, suas atitudes, incline-se para o bem, questione-se sobre suas atitudes, não aceite praticar o mal, não seja conivente com a tua carne, mas se porventura for, a palavra de Deus diz que nós temos advogado junto ao Pai, é Jesus, o justo, é Ele quem vai cuidar de cada um de nós, é Ele quem vai julgar as nossas atitudes, julgar as nossas palavras. E o livro que tive o prazer de ler essa semana, de um grande amigo, diz assim: a pior prisão não é aquela que é imposta a nós, mas sim aquela que escolhemos voluntariamente. E aí você pode deixar a sua mente vagar por esse caminho. E você vai falar, mas pastor, como pode ser assim? Ser escravo é bom? Eu lhe digo que por opção, a minha escolha é Cristo, e eu escolhi ser escravo de Cristo. É uma opção em que no Antigo Testamento se fala que quando o escravo adorava o seu Senhor, ele, na hora que podia ser liberto, depois de 7 anos, ele falava, eu não quero ser liberto, fura a minha orelha, marca a minha orelha, para que todos saibam que eu escolhi viver para você. Para nós hoje, é tão fácil fazer tantas coisas, tantas marcas para a sociedade, mas a marca que deve ser lançada sobre a tua vida nessa manhã, é a marca de Cristo, por uma opção sua, de ser escravo dele, de caminhar com ele, ouvir a sua voz, sentir a direção que ele quer que você ande, para que como escravo, você vá para onde o teu Senhor mande. E essa é a melhor parte da vida, quando Deus fala aos nossos corações e nos direciona a caminhar pelo caminho correto. Não é fácil, porque temos que dominar a nossa carne. E dominar a nossa carne, às vezes é abrir mão de prazer. Dominar a nossa carne, às vezes, é dizer não ao que se dizia sim. E eu não estou falando de deixarmos de ser felizes,
não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a liberdade que Cristo, no Jardim do Éden, como fomos feitos ali, Adão e Eva, eles tinham toda a liberdade de usufruir de tudo, mas tinham de ser obedientes e responsáveis. Isso nós não temos como fugir hoje. Que nessa manhã você opte por ser escravo de Cristo e isto lhe seja agradável ao seu coração.